Há um instante que nenhum instrumento consegue medir. É o momento exato em que o corpo deixa de ser corpo e ainda assim algo parece continuar. O monitor mostra uma linha reta, mas por alguns segundos o cérebro ainda segue aceso. Pequenos clarões elétricos percorrem a mente como relâmpagos tentando resistir a uma tempestade que já passou. Os cientistas chamam isso de atividade neural terminal, um surto final de energia, como se o cérebro, antes de apagar, acendesse todas as luzes de uma vez. Estudos realizados na Universidade de Michigan registraram o fenômeno. Eletrodos conectados a pacientes em morte cerebral mostraram que entre 30 segundos e 2 minutos após o coração parar, o cérebro ainda produz ondas gama, as mesmas associadas à consciência, à memória e aos estados de sono vívido. Ou seja, o que nós chamamos de morte pode não ser um ponto, pode ser uma rampa, um intervalo onde a mente continua ativa enquanto o corpo já começou a desistir. É o limiar, que a medicina chama de experiência de quase morte. Em 2019, um estudo publicado analisou 567 pacientes reanimados após parada cardíaca. Mais de 18% relataram sensações claras durante a ausência de pulso. Flutuar sobre o próprio corpo, ouvir vozes sem som, ver um túnel de luz, sentir presenças. Do ponto de vista médico, essas vivências podem ser resultado de anóxia, a falta de oxigênio no cérebro. Sob hipóxia, os neurônios liberam neurotransmissores em massa, dopamina, serotonina, dimetiltriptamina, uma tempestade bioquímica capaz de gerar imagens tão intensas que parecem reais. Mas do ponto de vista humano, o que importa não é apenas a causa, é a consistência dos relatos. Gente de culturas diferentes, idades, credos, vendo a mesma coisa. Luz, paz, um campo de consciência. Em 2022, um caso publicado na Frontiers in Aging Neuroscience registrou pela primeira vez a atividade cerebral de um homem durante os últimos instantes de sua vida. Enquanto o coração parava, os eletrodos mostravam ondas gamas coordenadas, como as de alguém em profunda recordação. É como se o cérebro revivesse a própria biografia em segundos. Os pesquisadores chamaram isso de fenômeno da revisão da vida. Talvez o ditado "a vida passa diante dos nossos olhos" seja mais literal do que poético. Mas a pergunta permanece. O que é a consciência nesses instantes? Um produto químico agonizando ou um campo que se desconecta aos poucos da máquina biológica? A ciência observa a energia elétrica. A filosofia observa o sentido. Entre as duas há um mistério que nenhum osciloscópio resolve. Por que a consciência se recusa a apagar com o corpo? Talvez porque a consciência não seja um produto, mas um processo. E processos não morrem, apenas mudam de forma. Se olharmos com humildade, a morte é o maior experimento do universo e ninguém volta de lá com dados completos. O que sabemos é que a vida não termina com um estalo, mas com a transição lenta e delicada, como o entardecer de um cérebro que ainda quer entender o que foi. Entre o pulso e o silêncio, a mente ainda trabalha, talvez para apagar as luzes ou para acender outras em algum lugar que ainda não compreendemos. A morte é um intervalo de informação, onde a biologia e o mistério se tocam. A ciência mede os sinais, a filosofia mede o silêncio. E entre um e outro, há algo que nos observa. Talvez o universo use a morte como usa o sono, para reorganizar nossa consciência. E se for assim, morrer não é o fim da vida. É o momento em que a vida começa a lembrar de tudo aquilo que foi.